Pensar em saúde significa pensar no bem-estar físico, mental e social, garantindo que todas as pessoas tenham acesso ao cuidado. Essa foi uma das questões abordadas durante a 29ª edição da Semana Científica da Unifase. Sobre isso eu converso agora com a Mariane Marçal, ela que é enfermeira e integrante da ONG Crioula, que defende os direitos das mulheres negras. Primeiramente, obrigada pela sua participação. E quais são os desafios enfrentados hoje, na assistência às mulheres negras e também a outros grupos? Bem, são muitos os desafios hoje que a gente tem, em relação à saúde da população negra e das mulheres negras. A gente vê a falta de acesso a serviços, a falta de assistência de qualidade, poucas informações diferenciadas para outros grupos, E o que a gente percebe é que o racismo, o patriarcal, cis heteronormativo, esse racismo aí que estrutura a nossa sociedade, ele também atravessa a saúde, e atravessa as instituições. E não apenas na maneira como os profissionais atuam na assistência dessas pessoas, mas na falta de recursos em determinadas regiões, na falta de acesso, negando o atendimento também é um dos problemas maiores que a gente identifica, não só da população negra, mas de povos originários, de pessoas em situação de vulnerabilidade, a população de rua. Durante a roda de conversa sobre saúde e bem-estar, muitas propostas foram discutidas aqui, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre o que precisa melhorar, quais são essas medidas que podem e devem ser adotadas. Bem, eu acho que uma das coisas é a gente entender essas populações, essas pessoas como agentes de transformação, São pessoas que não são apenas vítimas, mas que elas têm as suas potencialidades, que elas têm inclusive ideias, que elas já atuam às vezes nas suas comunidades, nas suas favelas, nas suas regiões, Que já são, às vezes, tem delegado a elas o cuidado. Então, acho que ouvi-las, chamar as pessoas que mais sofrem para dizer qual é o maior problema e de que maneira que a gente também pode sanar é uma questão, trazer essas pessoas também para desenvolver políticas públicas que sejam efetivas. São muitos os desafios, mas inclusive atuar na formação dos profissionais. Os profissionais que são formados hoje, eles têm que compreender os problemas que a gente já tem. A gente está num país que é desigual, que não é equânime, e que não enxerga as pessoas com as suas potências, com as suas dificuldades, entender que a gente precisa dar para a Ana Luísa o que a Ana Luísa precisa e que nem todo mundo precisa do que a Ana Luísa precisa. Então, justiça social, pensar os direitos todos que são atravessados dentro da saúde. Eu coloquei uma situação que é de uma mulher negra, gestante, que morreu por arma de fogo no Rio de Janeiro, na porta da sua casa, e eu acho que essa é a forma que a gente pensa a justiça reprodutiva. Se a gente não olha esses direitos de uma maneira ampliada, a gente não vai alcançar direito nenhum, a gente não alcança saúde. Porque para se ter saúde, para você alcançar um direito ou outro, você precisa comer, você precisa ter água, você precisa ter acesso ao saneamento, a transporte, a renda, emprego. Então, uma pessoa em situação de extrema pobreza, em situação de pobreza, que vive com insegurança alimentar, ela não consegue acessar vários outros serviços, educação também. Então, acho que a gente precisa trabalhar todas essas outras questões e compreender que são muitas as dificuldades para uma pessoa em vulnerabilidade acessar um serviço de saúde, que a gente precisa rever isso. E eu acho que os profissionais são pessoas também que podem auxiliar nessa mudança do que a gente tem hoje do sistema de saúde, tanto da assistência, quanto dessa questão do serviço. Então, acho que a gente precisa formar profissionais sensíveis, humanos somos, mas humanizados e atentos para essas dificuldades que a gente tem. A gente não pode fingir que a gente vive num país que é igual para todos, porque não é. Então, dentro do Serviço Único de Saúde, do SUS, é um princípio fundamental. A integralidade, a universalidade, a equidade, mas a gente não vive isso, então a gente precisa sempre trabalhar nos caminhos para isso. Muito obrigada, viu, Mariane? Ana Luísa Garcia, TV Unifase, na 29ª edição da Semana Científica.